Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Cristina Simões e Silva, sou professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, sou coordenadora da Unidade de Nefrologia Pediátrica da mesma instituição e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Investigação Médica também dessa mesma instituição. Então, hoje iremos fazer a primeira aula do curso de pesquisa científica e a ideia foi falar de um tema atual. No caso, nós vamos falar sobre a doença causada pelo novo coronavírus, né, pelo SARS-CoV-2, que é denominada de Covid-19, e tecer alguns comentários sobre sua fisiopatologia, tratamento e algumas implicações nesse sentido. Bem, em relação ao sumário dessa apresentação, iremos falar um pouco, inicialmente, sobre o vírus, que é o SARS-CoV-2, as características gerais desse vírus, quais são os mecanismos envolvidos na ligação do vírus com a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, os mecanismos de sinalização intracelular e downregulation da ECA2, em decorrência da ligação pelo vírus, fazer uma comparação do SARS-CoV-2 com outros vírus, falar um pouco sobre a fisiopatologia da doença, que é a doença de coronavírus 2019, tecer também alguns comentários sobre a interação entre o SARS-CoV-2 e o sistema renina-angiotensina e quais seriam as implicações para a fisiopatologia da doença, explicar um pouco a fisiopatologia das manifestações clínicas dentro dessa perspectiva de interações do vírus com o sistema renina-angiotensina, comentar um pouco sobre potenciais tratamentos e vacinas e fazer uma breve conclusão do que foi exposto durante a aula. Bem, então, nessa primeira figura, a gente mostra uma visão esquemática do SARS-CoV-2. A gente sabe, né, que esse vírus é um vírus RNA, então aqui a gente está vendo o genoma de RNA, é um vírus envelopado, então a gente tem a proteína do envelope. Então, essa aqui é uma visão esquemática do SARS-CoV-2, que é o vírus, né? Então, esse vírus é um vírus RNA, é um vírus RNA envelopado. Então, a gente tem aqui o RNA genômico, a gente tem aqui o envelope do vírus, então aqui a proteína E, a gente tem a proteína hemaglutinina esterase entre as moléculas do envelope, a gente tem a membrana, né, a membrana do vírus, então a proteína M, e a gente tem essa proteína importante que é a spike protein, que é o lugar onde o vírus se liga ao seu receptor, no caso, a enzima conversora de angiotensina 2. A gente mostra aqui também no RNA genômico, proteínas nucleocapsídicas, né, que é a proteína N, então isso seriam as principais proteínas que compõem esse vírus, o SARS-CoV-2. Bom, então vamos então explicar um pouquinho sobre esse mecanismo de ligação do vírus ao seu receptor, né, que no caso é a enzima, né, a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, que funciona, a sua forma ligada à membrana, funciona como o principal receptor desse vírus. Agora, é importante comentar que, isoladamente, a ECA2 é o receptor do vírus, mas para que ela funcione adequadamente como receptor para esse vírus, são necessárias outras proteínas que ajudam nesse processo. Então, essa proteína de membrana, a TMPRSS2, é muito importante para propiciar a ligação da spike protein do vírus com a ECA2. Também essa proteína, a furina, é uma proteína importante para posicionar adequadamente o vírus e permitir essa ligação. Além dessas duas proteínas, a gente tem também esse fusion pathway, que permite, que facilita e favorece a migração desse vírus ligado à ECA2 para dentro da célula, né? E além da ECA2 funcionar como enzima, a gente tem também esse CD147, essa molécula que pode funcionar como enzima para o vírus, mas com bem menor afinidade que a ECA2, e o receptor de ácido ciálico também pode funcionar como receptor do SARS-CoV-2. Mas essas duas moléculas, o CD147 e o receptor de ácido ciálico, têm uma afinidade muito menor pelo vírus quando comparada à ECA2. Então, essa ligação com a ECA2 permite que o vírus entre, e junto com essa entrada do vírus, ele traz consigo a ECA2, e dentro da célula ele vai liberar o RNA genômico e vai fazer toda a proliferação viral e liberação de novos vírus. Bem, essa figura detalha muito mais
os mecanismos de sinalização intracelular e o processo crítico dessa doença, que é a downregulation, quer dizer, a regulação para baixo da expressão da ECA2, o que é crítico na fisiopatologia da doença. Então, conforme eu havia dito, o vírus se liga pela spike protein da ECA2, a furina é importante para isso, a TMPRSS2 é importante. A gente sabe que ADAM17 ele faz uma clivagem da ECA2, liberação da ECA2 como ECA2 solúvel, então isso também é importante para regular essa ligação entre o vírus e a ECA2, enfim. Então, todas essas moléculas vão ter importância nesse processo. Então, uma vez o vírus ligado na ECA2, ele vai internalizar e vai levar consigo um monte de ECA2 ligada às spike proteins desse vírus. Isso vai fazer com que haja menor expressão de ECA2 na membrana das células de diferentes órgãos, como, por exemplo, pneumócitos, podócitos, células tubulares renais, células relacionadas aos vasos sanguíneos, células endoteliais, células miocárdicas, células intestinais, células cutâneas, células da cavidade oral. Então, virtualmente, praticamente todas as células do corpo têm expressa em suas membranas a ECA2, a forma ligada à membrana da ECA2. Então, na medida que o vírus consome essa ECA2 ligada à membrana e entra dentro da célula, ele vai criar um desequilíbrio nesse processo, porque a ECA2 é uma enzima muito importante em uma função biológica relacionada ao sistema renina-angiotensina, que é converter a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Então, isso vai levar uma série de repercussões orgânicas e fisiopatológicas que nós vamos comentar a seguir. Bom, então, em função desse processo, ocorre uma regulação para baixo da ECA2 ligada à membrana, por causa dessa endocitose, e, consequentemente, o vírus vai se reproduzir aqui dentro da célula e vai liberar partículas virais para a corrente sanguínea que farão esse mesmo processo de forma repetida em diferentes tecidos. Bem, aqui apenas comparando o que o SARS-CoV-2 faz com outros vírus da mesma família dele, né, outros coronavírus, e também com outro vírus, que é o influenza, só para a gente ter uma ideia desses processos de ligação do vírus à membrana. Então, aqui a gente tem o SARS-CoV-2, a spike protein ligando-se com alta afinidade à ECA2 ligada à membrana. Aqui a importância da TMPRSS2, importância da furina, do fusion pathway, para fazer essa captação de ECA2 e entrada para dentro da célula com replicação viral. Aqui o SARS-CoV, né, que é o vírus descrito anteriormente na epidemia de 2002, 2003, na China. Então, esse vírus também se liga à ECA2, mas com muito menor afinidade do que o SARS-CoV-2. Ele também usa a TMPRSS2, não usa furina, mas usa o fusion pathway para poder fazer essa entrada dentro do endossoma. Só que pelo fato do SARS-CoV se ligar com menor afinidade, o downregulation de ECA2 é muito menos intenso com esse vírus do que com o SARS-CoV-2. Agora aqui o MERS, né, o MERS-CoV, que também tem uma spike protein, também é da família de vírus envelopados de coronavírus. O que acontece com esse vírus? Ele se liga a um outro receptor, ele não se liga à forma de ECA2 transmembrana, então ele se liga ao DDP4 receptor. Esse receptor depende de furina e depende de TMPRSS2 para poder fazer a adequada ligação, e também do fusion pathway. Então, ele tem semelhanças ao SARS-CoV-2, com a diferença de que não se liga à ECA2 transmembrana. Aí, ótimo, esse vírus entra dentro da célula também e vai fazer toda a sua replicação viral. Aqui, finalmente, a gente tem o influenza, que é um vírus também envelopado, e esse vírus tem proteínas, a neuraminidase e a hemaglutinina, que são proteínas importantes para a sua ligação. Ele se liga ao receptor de ácido ciálico. A gente sabe que o SARS-CoV-2 também pode se ligar ao receptor de ácido ciálico, mas com baixa afinidade comparada à ligação à ECA2. Já o influenza se liga com alta afinidade ao receptor de ácido ciálico, que depende da TMPRSS2 e também desse fusion pathway para poder fazer
a entrada dentro do endossoma e sua replicação viral. Então, mostrando, né, que há diferenças desse vírus que lhe conferem algumas características fisiopatológicas diferentes dos outros que a gente está mostrando aqui. Bom, então, dentro dessa perspectiva, né, quer dizer, qual seria a implicação desse vírus reduzir a expressão de ECA2 ligada à membrana? Então, a principal consequência disso, de diminuir essa ECA2, é que esse vírus diminuiria a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1A7 nos diferentes órgãos e tecidos. O fato da gente ter um aumento de angiotensina 1A7 implicaria, por exemplo, em disfunção endotelial, inflamação, poderia levar a uma descarga de moléculas inflamatórias, o que a gente chama de cytokine storm. Essa inflamação, essa disfunção endotelial e essa descarga de moléculas inflamatórias levaria a alterações no parênquima pulmonar, como, por exemplo, aumento da permeabilidade vascular, edema alveolar e, claro, sintomas respiratórios decorrentes disso, dispneia, a hematose prejudicada. Bom, além disso, a gente teria uma replicação viral, uma vez que esse vírus fez endocitose, entrou dentro da célula e gerou novas partículas, e o vírus propriamente dito também poderia levar a algumas lesões citotóxicas no pulmão, que culminariam com aumento da permeabilidade vascular e o edema agudo de pulmão, que muitas vezes pode acontecer, ou o próprio edema alveolar. Bem, não obstante do aumento de angiotensina 2, a gente teria também, em paralelo, uma diminuição de angiotensina 1A7, que pioraria ainda mais esses efeitos, na medida que esse heptapeptídeo tem um efeito anti-inflamatório, diminuiria o estresse oxidativo. Então, todos esses efeitos protetores de angiotensina 1A7 e que antagonizariam os efeitos deletérios da angiotensina 2 não aconteceriam. É importante também destacar, né, que esse vírus, como a gente tem ECA2 em virtualmente todas as células, a gente vai ter ligação desse vírus em células relacionadas ao sistema imune. Por exemplo, linfócitos têm a ECA2 ligada à membrana. Consequentemente, o vírus infecta linfócitos, pode destruir esses linfócitos, causando linfopenia. Além disso, o vírus pode ir até a medula óssea e comprometer, por exemplo, a formação de células, na medida que, se estiver ocorrendo hipóxia em decorrência da agressão pulmonar, há um aumento da expressão de ECA2 aqui na medula óssea, e isso favorece a entrada do vírus nessas células e, consequentemente, pode comprometer, por exemplo, a eritropoese, a formação de novas hemácias e comprometer mais ainda o transporte de oxigênio. Então, a gente tem uma reação em cascata, por causa dessa redução da expressão de ECA2, que tem como pivô dessa história, como denominador comum, o aumento importante de anjo 2, que para de ser convertido em anjo 1A7, e a diminuição da angiotensina 1A7. Então, tudo isso culminando com toda essa disfunção orgânica, inflamação, e podendo levar à consequência mais grave dessa doença, e que geralmente se traduz em óbito, que é o cytokine storm, que é a tempestade inflamatória que a gente observa nessa enfermidade. Bem, então aqui mostrando um pouco mais em detalhes essa questão da interação do SARS-CoV-2 com o sistema imune-angiotensina e, consequentemente, o que isso implica na fisiopatologia da doença, né? Então, aqui mostrando novamente a spike protein ligando a ECA2 ligada à membrana, o vírus internalizando e diminuindo a quantidade de ECA2 ligada à membrana, e, consequentemente, a gente não vai ter a conversão anjo 2 em anjo A7. Dessa forma, a angiotensina 2 vai agir livremente, ligando ao seu receptor tipo 1, e vai levar a injúria pulmonar aguda, efeitos adversos no miocárdio, vasoconstricção, alteração da permeabilidade vascular, efeitos ruins no rim, no fígado. Então, em diversos órgãos, isso vai levar a inflamação, estresse oxidativo e pode até proporcionar fibrose futura, né, como uma consequência tardia, por exemplo, da doença. Dentro dessa perspectiva, a gente pode, né, e foi muito questionado se eu usasse, por exemplo, inibidores do receptor angiotensinérgico tipo 1, inibidores da ECA, eu não estaria aumentando a expressão de ECA2 transmembrana e, com isso, favorecendo a entrada do vírus.
No entanto, os estudos mais recentes têm mostrado que essas drogas, na realidade, teriam um potencial terapêutico, na medida, por exemplo, que, em presença de anjo 2 aumentada, eu bloquearia a ligação de anjo 2 ao seu receptor AT1 e, consequentemente, protegeria esses órgãos de mais lesão. E, na medida que eu não formo angiotensina 2, quer dizer, eu diminuo a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, eu também poderia exercer um efeito protetor, a despeito de aumentar um pouco a expressão de ECA2, o que não seria ruim, porque, apesar de eu poder favorecer a entrada de vírus, eu também permitiria algum escape de ECA2 ligado à membrana, que favoreceria a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1A7, e também de angiotensina 1 em angiotensina 1A9, e a angiotensina 1A9 poderia, posteriormente, favorecer a formação de angiotensina 1A7. Bom, então, aqui só para esclarecer um pouquinho, né, a cascata do sistema renina-angiotensina e tirar eventuais dúvidas de quem tenha, aqui a gente teria o angiotensinogênio, que é uma molécula de 14 aminoácidos. Aqui a gente teria a renina, que é uma enzima que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que é uma molécula de 10 aminoácidos. A angiotensina 1, por sua vez, ela pode ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, a ECA, que a gente chama de ECA clássica, e pode ser convertida em angiotensina 1A9, quer dizer, perder o seu último aminoácido, pela ECA2, né, que seria essa enzima que é o receptor do SARS-CoV-2. Por sua vez, a angiotensina 1 também pode ser convertida em angiotensina 1A7 por meio de duas enzimas, a endopeptidase neutra e a prolioendopeptidase, principalmente. E aqui a reação que importa para a gente, que é bem crítica na fisiopatologia dessa doença, né, da COVID-19, que é a conversão de anjo 2 em angiotensina 1A7 pela ECA2. Então, esse processo é importante porque ele faz com que uma molécula inflamatória, que causa estresse oxidativo, fibrose, uma série de lesões orgânicas, principalmente via sua ligação ao receptor do tipo 1, seja convertida em uma molécula protetora, que inibe inflamação, inibe fibrose, inibe estresse oxidativo, ao se ligar ao seu receptor, chamado de receptor MAS. Então, isso favoreceria esse efeito protetor caso houvesse a conversão de anjo 2 em anjo 1A7. Isso parece exercer um papel importante na fisiopatologia dessa infecção. Bem, aqui só destacando um pouquinho mais, né, quais que seriam os efeitos benéficos da ligação de angiotensina 1A7 ao seu receptor MAS, que seriam, né, a diminuição do tônus simpático, aumento da sensibilidade do barorreflexo, redução da pressão arterial, vasodilatação, liberação de óxido nítrico, aumento de diurese, diminuição de fenômenos hipertróficos, fibróticos e um importante efeito anti-inflamatório. Então, efeitos que fazem um contraponto aos efeitos da angiotensina 2 ao se ligar ao seu receptor AT1, que faria efeitos exatamente opostos, como estimulação do tônus simpático, diminuição do barorreflexo, aumento da pressão arterial, vasoconstricção, fibrose, inflamação, diminuição de natriurese, diminuição da liberação de óxido nítrico. Então, efeitos exatamente opostos aos exercidos pela angiotensina 1A7. Bem, e é importante destacar nesse contexto, né, que os efeitos da angiotensina 1A7 em relação à resposta inflamatória são extremamente importantes. Então, vários estudos experimentais e alguns estudos clínicos também têm mostrado que a angiotensina 1A7 é capaz de reduzir diversas citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, e também reduzir vias de sinalização intracelular relacionadas com o processo inflamatório. Então, para exemplificar, a angiotensina 1A7 diminui a interleucina 6, interleucina 12, TNF, interleucina 1-beta, interleucina 5, diminui a quimiocina MCP1, diminui o fator de transcrição NF-kappa-beta e diminui as vias de sinalização JANK, ERK e MAP-quinase P38. Então, isso tudo tendo um papel crítico no processo anti-inflamatório. Não bastasse isso, a molécula também exerce efeitos antiproliferativos, antifibróticos, antihipertróficos e antagoniza os efeitos vasoconstrictores da angiotensina 2. Bom, e outro aspecto extremamente importante
mencionar que todos os receptores relacionados ao sistema renina-angiotensina, os principais receptores, estão expressos na membrana de células relacionadas à resposta imune. Então, a gente sabe, por exemplo, se a gente pegar aqui um linfócito, uma célula dendrítica, um neutrófilo, um macrófago, que a gente encontra em sua membrana celular os receptores AT1, que farão com que a angiotensina 2 possa se ligar a essa célula e liberar substâncias inflamatórias, quer dizer, contribuir para essa liberação de citocinas. A gente tem também o receptor MAS, no qual a angiotensina 1A7 poderia se ligar e antagonizar os efeitos pró-inflamatórios da angiotensina 2, e a gente tem também a ECA2, que favoreceria, por exemplo, ou propiciaria a ligação do SARS-CoV-2 aqui, mas também teria um papel importante em converter a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Então, todos esses receptores e moléculas interagiriam de forma importante com as células do sistema imune. Então, aqui eu dei o exemplo do macrófago, mas o mesmo acontece com o linfócito, com o neutrófilo e com as células dendríticas. Em outras palavras, a interação desse vírus com o sistema renina-angiotensina poderia influenciar todas as etapas da resposta inflamatória, desde a apresentação de antígenos até o estímulo, né, de linfócitos T helper, com formação de estímulo a linfócitos B, para formação de anticorpos, estímulo a respostas citotóxicas. Então, poderia ter um papel importante na imunorregulação. E, consequentemente, poderia ter um papel crítico nessa imunorregulação se, de fato, comprometer o funcionamento dessas células imunes, na medida que as destruir quando reduzir significativamente a expressão de ECA2 transmembrana e também quando impedir a formação ou a conversão da angiotensina 2 em angiotensina 1A7, que exerceria efeitos protetores nessa interação do SARS-CoV-2 com a resposta imune, com o sistema imunológico. Bom, outra coisa interessante que a gente deve comentar em relação ao sistema imune é a sua expressão em relação aos períodos da vida e à idade, que, de certa forma, explica um pouco o que a gente tem observado do ponto de vista epidemiológico na infecção pelo SARS-CoV-2. Então, aqui a gente tem que, na vida intrauterina, tanto o eixo clássico, que a gente chama de eixo clássico, seria enzima ECA, o peptídeo angiotensina 2 e o receptor AT1. Isso a gente chama de eixo clássico do sistema renina-angiotensina. Então, o eixo clássico, formado por ECA, angiotensina 2 e receptor AT1, está aumentado na vida intrauterina, em qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino, e também o eixo alternativo. O que é o eixo alternativo? O eixo alternativo seria a enzima ECA2, o peptídeo angiotensina 1A7 e o receptor MAS. Então, os dois eixos estão aumentados de forma similar nessa vida intrauterina. Bom, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Durante a infância, o eixo alternativo do sistema renina-angiotensina diminui um pouco nas meninas e o eixo clássico também diminui um pouco nas meninas. Mas chama atenção que nos meninos o eixo alternativo diminui mais do que nas meninas. Então, isso eventualmente poderia explicar por que crianças do sexo masculino têm, vamos dizer assim, uma resposta, manifestações clínicas mais acentuadas quando da infecção do SARS-CoV-2. Bom, outra coisa que a gente pode comentar sobre crianças é que a expressão de ECA2 nas células das vias aéreas superiores é menor em crianças, o que poderia explicar uma menor taxa de infecção por SARS-CoV-2 na faixa etária pediátrica. Bom, chega na puberdade, a gente tem um aumento importante do eixo alternativo, enquanto o eixo clássico ainda não está, ainda está em fase de equilíbrio, né? Vamos dizer, ele chega a um certo platô. Então, tanto o eixo alternativo quanto o clássico chegam a um platô, havendo um predomínio do eixo alternativo sobre o clássico, tanto em mulheres quanto em homens. Aí, quando a gente chega na idade mais avançada, né, o que vai acontecer? Tanto em mulheres quanto em homens, há uma queda importante do eixo alternativo e um aumento do eixo clássico,
o que poderia explicar uma maior gravidade e um pior prognóstico da infecção por SARS-CoV-2 em pessoas mais idosas. Quer dizer, elas têm pouca capacidade de defesa por meio do eixo alternativo e uma grande capacidade de agressão por meio da produção de angiotensina 2 e ação via receptora T1. Então, isso talvez pudesse explicar um pouco essa gravidade da doença nessa etapa da vida. Bem, dentro dessas perspectivas, então, vamos comentar um pouquinho sobre potenciais tratamentos e mostrar diferentes grupos de drogas. Claro que eu não vou falar sobre todas, porque senão seria uma aula só sobre isso, mas mostrar algumas drogas, por exemplo, que atuariam no sistema renina-angiotensina e outras que têm sido discutidas, né? Claro que no chat a gente pode conversar mais sobre isso. Mas vamos mostrar aqui, por exemplo, que um dos tratamentos que tem sido proposto seria o uso do que a gente chama de ECA2 recombinante humana. O que é isso? Isso é a enzima ECA2 produzida de forma sintética, que seria infundida na corrente sanguínea com basicamente dois objetivos. O primeiro seria a ECA2 recombinante se ligar ao vírus, impedindo sua entrada dentro da célula e favorecendo sua destruição pelo sistema imune. E o outro mecanismo da ECA2 recombinante humana seria favorecer a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1A7 e, consequentemente, diminuir os efeitos deletérios da angiotensina 2 na medida que a converte em angiotensina 1A7 e propiciar os efeitos protetores da angiotensina 1A7. Então, esse tratamento tem sido proposto, tem alguns poucos clinical trials utilizando, porque não é um medicamento de uso rotineiro, né? É alguma coisa que tem sido mais utilizada em termos de pesquisa, mas a gente ainda não tem resultados sobre isso, mas potencialmente com uma possibilidade de efeitos interessantes e favoráveis nessa doença. Outro tratamento que tem um clinical trial na Bélgica registrado para isso é o uso de análogos da angiotensina 1A7, que seriam, então, substâncias capazes de se ligar ao receptor MAS e desencadear uma resposta protetora, quer dizer, antagonizar os efeitos da angiotensina 2 e favorecer os efeitos anti-inflamatórios, antifibrogênicos, anti-estresse oxidativos, proporcionados pela angiotensina 1A7. Isso também está em avaliação, tem 2 clinical trials registrados no NIH sobre isso, e tem a possibilidade também de um clinical trial aqui na UFMG, que o professor Robson está pretendendo registrar e iniciar. Bem, além disso, né, a gente teria, nessa perspectiva de potencial tratamento, alguma coisa pesquisando sobre o inibidor da TMPRSS2, que é aquela proteína importante para a ligação do vírus na ECA2 transmembrana, né, quer dizer, ela é uma proteína crítica para isso. Alguma ideia de tentar fazer vacina em relação a spike protein, alguma ideia, né? O ECA2 solúvel nós já falamos, então tem essas possibilidades aí, né? Então a ideia fundamental é que a gente diminua a ligação da angiotensina 2 com receptora T1 e, consequentemente, diminua a injúria tecidual. E, por outro lado, que a gente promova maior formação de angiotensina 1A7, que vai se ligar ao receptor MAS, e, consequentemente, a gente teria proteção tecidual. Bem, além das moléculas que se relacionam ao sistema renina-angiotensina, a gente teria também outros fármacos que têm sido testados, né? Há algum tempo, a cloroquina e a hidroxicloroquina ganharam bastante destaque, na medida que existem vários clinical trials com essas substâncias, né? E a ideia é utilizar do efeito antiviral, tanto de hidroxicloroquina quanto de cloroquina. Os resultados de alguns trials não têm sido muito animadores até o momento, mas continua sendo algo em extensa investigação. E é importante também mencionar que houve todo aquele escândalo, né, de uma pesquisa com erros, com problemas metodológicos graves, né, na verdade, 2 pesquisas do mesmo grupo de pesquisadores que foram retratadas, né? Então, isso é uma coisa que assusta, mas que dentro de uma pandemia tem acontecido coisas nesse sentido, quer dizer, tem havido uma corrida para achar um tratamento e que muitas vezes ela fere os princípios básicos do rigor científico.
Então, é importante que a gente esteja atento para esses princípios, mas é importante que a gente tenha em mente que, até o momento, a gente não tem nenhum tratamento milagroso e nada que efetivamente seja uma recomendação universal. Bem, aqui mostrando um pouco onde que esses tratamentos podem atuar, né? Então, a gente tem algumas drogas antivirais que têm sido testadas, né, na ideia de diminuir a replicação do vírus, inibir a entrada do vírus, inibir a replicação do RNA viral. A gente tem a hidroxicloroquina e cloroquina, que também atuariam muito nesse processo de endocitose, mudando um pouco o pH do endossoma, inibindo alguns processos nesse mecanismo. A gente tem alguns imunomoduladores que reduziriam, por exemplo, interferon, que diminuiriam a liberação de citocinas, né? Então, a gente tem esses fármacos imunomoduladores, e, como eu havia dito, a gente tem as drogas relacionadas ao sistema renina-angiotensina, desde os medicamentos clássicos, como bloqueador de receptora T1, até medicamentos ainda pouco usuais, como a ECA2 solúvel e os agonistas de receptor MAS e receptora T2. Bom, tem uma série também de clinical trials que combinam medicamentos, né, no sentido de potencializar o efeito em relação ao vírus, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui um exemplo, tem um clinical trial que combina antivirais, como lopinavir, ritonavir, com hidroxicloroquina e com losartano, e comparam com placebo, né? Então, tem esses trials. Tem esse aqui da Espanha, que combina o anti-L6, que é o tocilizumab, com hidroxicloroquina e azitromicina. Tem esse outro aqui, por exemplo, que combina aspirina, clopidogrel, rivaroxaban, atorvastatin e omeprazole, quer dizer, um monte de medicamentos. Então, tem vários, né? Tem esse do United Kingdom, que combina o lopinavir, ritonavir, com corticosteroide, hidroxicloroquina, azitromicina e plasma de convalescente e o tocilizumab. Quer dizer, está usando um monte de fármacos aí relacionados tanto à atividade antiviral, quanto à resposta inflamatória, no caso dos corticosteroides, quanto a anticorpos resultantes de uma infecção prévia, que seria o plasma de convalescentes, drogas com algum potencial antiviral, hidroxicloroquina e azitromicina, e um imunomodulador, que é um anti-L6, que é o tocilizumab. Então, a gente tem um monte de combinações, trials os mais variados possíveis, alguns com uma quantidade de pessoas a serem incluídas bastante grande. Então, acredito que daqui a um tempo a gente vai ter resposta desses trials e, quem sabe, alguma luz para qual tratamento deveria ser recomendado ou não. E, além disso, a gente tem algumas vacinas, né, que já estão sendo testadas, e algumas dessas vacinas já estão em estudos, por exemplo, fase 2B para fase 3, embora a maioria seja fase 1 ou 2, mas que são promessas futuras, né? É importante mencionar que, para a gente ter certeza da eficácia de uma vacina, a gente precisa de muito teste, e isso certamente não vai ser rápido, né? Então, é importante que a gente tenha uma certa calma e que esses testes sejam feitos com todo o rigor científico possível, porque a gente tem que ter certeza tanto da segurança quanto da eficácia da vacina, né? Então, a gente tem diferentes abordagens, diferentes partes do vírus estão sendo utilizadas para a produção dessas vacinas, e isso seria uma solução ótima, né, do ponto de vista de controlar essa pandemia, mas que certamente não é uma solução de médio e curto prazo. Isso certamente é uma solução de médio para longo prazo. Isso é importante que a gente tenha essa ideia e essa noção. Bom, então, para concluir, eu gostaria de dizer que o SARS-CoV-2 se liga na forma ligada à membrana da ECA2. Ao se ligar na ECA2, o vírus reduz a expressão da enzima. A diminuição da expressão da ECA2 reduz a conversão de anjo-2 em angiotensina 1A7. Os mecanismos de lesão pulmonar e das demais manifestações clínicas, eles podem estar ligados ao aumento da concentração de anjo-2, que vai se ligar ao seu receptor AT1, em paralelo à diminuição da concentração de anjo-1A7, que não vai mais ter como antagonizar os efeitos da anjo-2.
ECA2 solúvel, antagonistas de receptores angiotensinérgicos e agonistas do receptor MAS podem ser potenciais tratamentos que modulam o sistema renina-angiotensina. Diversos clinical trials com drogas isoladamente ou combinadas estão em andamento. A gente mostrou alguns exemplos, mas tem milhares, e algumas vacinas estão sendo testadas. Quer dizer, existe toda uma tentativa, né, da comunidade científica em dar uma resposta da forma mais eficiente e rápida possível, mas que nem sempre isso é o que ocorre, né? Mas, de toda forma, está tudo em andamento, e eu acho que a gente vai ter alguma luz no fim do túnel, e eu espero que não demore. Bem, então, para finalizar, eu queria agradecer o convite da Liga de Cirurgia Cardiotorácica, que foi um prazer ministrar essa aula. Eu queria aproveitar também para agradecer o meu laboratório, o Laboratório Interdisciplinar de Investigação Médica, que fica na Faculdade de Medicina, onde eu tenho diversos colegas, colaboradores, alunos excelentes de pós-doutorado, doutorado, mestrado, e alunos fantásticos de iniciação científica que têm me ajudado a escrever artigos, a divulgar conhecimento em diferentes áreas, né? Claro que principalmente na minha área de pesquisa, que é a nefrologia pediátrica, mas agora também um pouco nessa questão do SARS-CoV-2 e de Covid-19, uma vez que eu acho que é uma obrigação de qualquer cientista brasileiro em tentar auxiliar e trazer conhecimento de qualidade com critérios. E queria, claro, agradecer às agências de fomento, o CNPq, a CAPES e a FAPEMIC, que propiciam toda a investigação científica que a gente tem feito no nosso país. Agradeço a atenção de todos. Bom, Ana, aula incrível essa. Acho que todo mundo gostou. Eu estava vendo aqui os comentários também, as pessoas estavam elogiando aqui no chat do YouTube. Eu não sei se você está vendo aí, não, mas a galera está elogiando aqui, todo mundo agradecendo. Que bom, que bom. Que e bom. A Liga de Cirurgia Cardiotorácica agradece também, né? Foi muito legal, assim, assim, para quem está vendo no YouTube, né, esclarecendo um pouco a ideia do curso da Liga, claro. Montar um curso, assim, de pesquisa, só que como a gente ainda não tem uma base muito forte, né, que a Liga começou agora, o ano letivo da Liga, na parte da cirurgia torácica nem cardíaca, a gente vai abordar temas mais iniciais, assim, temas mais gerais, e aí a gente quis chamar uma das grandes pesquisadoras, né, da UFMG, que é a Ana Cristina. Então, a primeira aula aí, né, sobre fisiopatologia da Covid-19, que foi muito legal, assim, eu gostei. Então, Bonomi, você quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa mais específica? Ou a gente pode partir para as perguntas? Podemos partir para as perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta aqui no chat? Vocês podem mandar ou falar aqui pela câmera mesmo. Ó, perguntaram aqui, existem reais estudos sobre o uso de ivermectina para o tratamento da doença ou não passa de mais uma fake news? Então, existem estudos, só não tem resposta desses estudos. Então, não dá para falar nada, nem para recomendar, nem para contraindicar. Tem estudo, mas sem resultado ainda. Entendi. Mas nada que justifique as pessoas irem na farmácia, comprar ivermectina e começar a tomar sem ter nada, né? Porque profilaxia também não tem estudo, não. Estudo é para tratamento. Beleza, quem perguntou isso foi o Pedro Lucas, que é da Liga aqui também. Mais alguém da Liga quer perguntar alguma coisa? Senão a gente passa para o YouTube. Uhum. Pode passar, então? Me mandaram uma dúvida aqui no WhatsApp, pode? Pode, manda bala. Ó, perguntaram aqui assim, como a diabetes ou hipertensão se relacionam com o desequilíbrio do sistema renina-angiotensina? Ótima pergunta. Então, tanto diabetes quanto hipertensão, nos pacientes que têm essas doenças, existe uma menor expressão de ECA2 transmembrana,
Então, quando ocorre a infecção pelo vírus, o que vai acontecer? Toda a ECA2 pouquinha que eles tinham vai acabar. Então, eles vão ficar sem nenhum mecanismo de defesa contra essa tempestade inflamatória. Então, esse mecanismo que eu mostrei em relação ao aumento de ANGI2, redução de 1 a 7, quando a pessoa tem essas comorbidades, ele é potencializado. Eu dei na aula o exemplo só da idade avançada, mas eu poderia dar o exemplo de diabetes, de hipertensão, de obesidade. Quer dizer, todas essas comorbidades têm como denominador comum uma menor expressão de ECA2 ligada à membrana. Isso explica o porquê que essas doenças têm um comportamento muito mais grave, com muito mais repercussões. Perfeito. E tem mais uma aqui também que está perguntando assim, por que alguns médicos acreditavam que a utilização de ECA ou BRA poderia ser prejudicial? Porque a questão é o seguinte, que existem estudos, principalmente experimentação animal, que mostram que o uso de ECA e BRA aumentaria a expressão de ECA2 transmembrana. Então, quando foi descoberto que o vírus se ligava a ECA2, foi pensado assim, nossa, se tiver mais ECA2, o vírus vai entrar em mais célula e aí vai causar mais destruição. Só que isso é um aparente paradoxo, porque você ter mais ECA2, ok, o vírus entra, mas, por outro lado, sobra mais ECA2 para você se defender de todo esse processo fisiopatológico que o vírus causa. Então, com um entendimento maior da doença, foi visto que esses medicamentos não seriam, a priori, drogas que piorariam a doença, mas talvez até que, eventualmente, fossem tratamentos. Tanto que hoje a gente tem alguns clinical trials usando tanto IECA quanto BRA como medidas potencialmente terapêuticas para a doença. Beleza, acho que isso respondeu, né? E agora eu vou ver aqui no chat do YouTube, tá? Vamos ver aqui se tem algum. Maravilha. Chat do YouTube. Perguntaram aqui, depois que você falou sobre a ivermectina, né? Foi a Malu Godoy Torres Alves Pereira. Ela perguntou assim, como seria essa ação da ivermectina na fisiopatologia do SARS-CoV-2? Então, a ivermectina, a ideia é que ela tenha algum efeito antiviral, né? Assim, porque, na verdade, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, tudo isso imaginando que atrapalharia tanto a endocitose quanto a replicação viral dentro da célula. Esses que são os efeitos potencialmente atribuíveis a esses fármacos, tá? Só que isso é in vitro. A questão é ver se em vivo isso acontece. A hidroxicloroquina já mostrou que não é bem assim, quer dizer, em vivo parece que não tem esse efeito tão importante. E esses outros fármacos estão em teste, né? Então, não dá para falar agora, ivermectina é mal ou bom. Ivermectina está em teste. Agora, o que não justifica é todo mundo sair tomando sem uma base consistente, sem uma evidência médica robusta, né? Beleza. Ana, a gente não tem mais perguntas, menos não apareceu nada para mim. Não, apareceu uma aqui. Apareceu aqui, a Café mandou. Essa aqui é da Liga. Então tá bom. Eu comecei a ler, aí baixou. Eu leio aqui, ó. A Carol Café, que é uma das ligantes também, ela mandou o seguinte, queria saber quanto ao uso de corticoides, que também foi comentado na internet. Então. Pois é, corticoides é um negócio complexo, porque que corticoide é um anti-inflamatório sensacional, em contexto, que é lógico tentar usar corticoide numa situação da infecção pelo SARS-CoV-2, onde há uma resposta inflamatória exacerbada, também é lógico. Agora, a questão é saber se corticoide tem alguma especificidade ou não. A minha impressão é que corticoide é benéfico, sim, sobretudo quando você tem uma resposta inflamatória exacerbada, mas que seria benéfico em qualquer situação de resposta inflamatória exacerbada. Eu não acho que haja uma coisa específica da infecção pelo SARS-CoV-2. E cá entre nós, né, a gente até costuma brincar, né, com alguns colegas médicos e tudo, quem não dá corticoide para alguém que pode morrer de inflamação? Todo mundo dá, tá? Quer dizer, então, corticoide tem esse efeito, sim, de resgatar o paciente quando ele tem uma inflamação exacerbada, e esse pode ser um efeito benéfico, sim, mas que eu não acho que haja nada específico ou relacionado diretamente ao mecanismo dessa infecção.
Beleza, então. Alguém Mais tem mais alguma? alguma pergunta? Acho que é isso então, né? Bom, acho que é Que isso então, ótimo. Ana. Não, Ah, não, apareceu aqui, aqui. ó, chegou mais uma. Existe relação Ó, entre... Olha, vai lá, Lucas, você você lê mais conseguiu ler aí fácil. ou quer que eu leia aqui? Não, eu quero que você leia, porque eu tenho, na hora que eu ponho Tá, o olho, é pequenininho, custa ler. beleza. Ó, foi um outro ligante aqui também, o Gustavo Bustos, mandou o Aham. seguinte: professora, existe relação entre a trombocitopenia e as desordens de coagulação e o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Claro que existem, né? Isso é sem dúvida, né? Quer dizer, as alterações, né? É claro que a gente poderia ter falado de todas as alterações que esse vírus causa e a participação do sistema renina-angiotensina, né? Eu ia falar a noite inteira, vocês iam estar já cansados de escutar. Mas o fato é que, claro que existe, quer dizer, tem toda uma interação do sistema renina-angiotensina com a cascata da coagulação, né? Considerando, por exemplo, que a angiotensina 2 é uma molécula protrombótica, que aumenta o estado de hipercoagulabilidade, e a angiotensina 1 a 7 antagoniza um pouco esses efeitos, né? E a questão da trombocitopenia entra também a questão de que o vírus, ao, vamos dizer assim, invadir a medula óssea, né, ele pode comprometer com a formação de plaquetas. Eu dei o exemplo do comprometimento com a formação de hemácias, quer dizer, inibindo os eritroblastos, ou eventualmente fazendo um efeito citotóxico neles. Mas isso pode também acontecer com megateriócitos, né, que são os precursores de plaqueta. Então, o fato do vírus invadir a medula óssea, agredir células precursoras, poderia acarretar em trombocitopenia. E mais do que isso, né, quando você tem toda essa cascata inflamatória, você vai ter também uma interação da resposta inflamatória exacerbada com a cascata de coagulação. E aí, consequentemente, ter todos os efeitos deletérios sobre essa cascata de coagulação, desde trombocitopenia até alterações da coagulação, culminando com uma coagulação intravascular disseminada. Então, sim, tem um monte de possíveis pontos de interação nesse processo, né? E um potencial de lesão e gravidade muito grande. Beleza. Tá ótimo, então. Acho que é isso, então. Aqui, pelo menos, eu não recebi mais nenhuma pergunta. Não sei se se algum ligante for fazer alguma pergunta, liga o áudio aqui, senão a gente vai desligar. Bom, então é isso, Ana. Obrigado, viu? Então, tá, gente. Eu que agradeço. Aí, aí a gente vai marcando, né, os próximos encontros, né? Com Pra... certeza. Uhum, ótimo. Com certeza, foi ótimo. Acho que a gente bateu aqui, estava vendo simultaneamente aqui, mais de acho que 50 e poucas pessoas assistindo no YouTube, mais a gente aqui, então, muito legal. A gente vai deixar disponível lá. A Ana Tá também ótimo. vai colocar no canal dela, né? Então vocês vão poder assistir Depois depois, me se manda, estiverem no YouTube. depois vocês puderem me mandar, que aí eu boto. E para os ligantes, amanhã tem a aula do Cláudio Gelap, né? Pela Sociedade Brasileira de Ligas de Cardiologia. Então, que também vai ser transmitida. Tá bom? Beleza, então, Ana. Obrigado, viu? Gente, Muito obrigado obrigada. mesmo. Então, boa Tchau. noite, gente.